Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, mais um tema importante num momento tão delicado que nós, brasileiros e pessoas do mundo todo, estão vivendo. E as pessoas têm me perguntado muito, Duda, o que a gente faz? A gente está em casa, eu não aguento mais TV, eu não aguento mais jogar um jogo, tudo tá assim. No começo as pessoas conseguem fazer algo, mas depois isso vai cansando. Eu ouço muitas pessoas falarem: hoje eu acordei super bem, super animada, mas no dia seguinte eu já não acordo legal, eu quero ficar isolada. Bom, pensando em vocês que estão passando por isso, que eu estou passando também, a gente fica isolado. Eu estou fazendo hoje gravações o dia todo de dentro da minha casa, porque a gente precisa respeitar o isolamento, que é importante, é um cuidado com a nossa saúde. Eu pensei, por que não trazer um profissional, um especialista, que possa nos ajudar a entender como lidar com a vida nesse momento de pandemia, com ansiedade, com pânico. Eu confesso que às vezes eu fico até noite sem dormir. Eu converso com o Alexandre Bez, psicólogo, escritor, que vai nos ajudar com informações importantes. Tudo bem, Alexandre? Tudo. Obrigado pela participação no seu programa, saúde você. Um abraço aí e um carinho muito grande a todos os telespectadores da Rede TV. Que você tenha sempre essa naturalidade, espontaneidade que é tão importante para fazer um programa tão sério quanto o seu. Obrigado. Eu que agradeço. Eu falo que vocês são os nossos presentes, né? Alexandre, você que é psicólogo, eu tenho uma pergunta assim, e falando de mim também, porque todos nós estamos vivendo num isolamento que foi algo que aconteceu da noite para o dia, e isso tem mexido muito com a cabeça das pessoas, pessoas perdendo emprego, pessoas passando dificuldade. Aí a gente vê o problema da saúde, a gente vê pessoas morrendo, a gente está dentro de casa, a gente se sente de mãos atadas. Como que a gente faz? O que você diria para a gente conseguir lidar com essa situação? Olha, Duda, a gente está vivendo uma época que não existe nada parecido, tá? Não existe na literatura o que a gente está vivendo agora, não só do ponto de vista da própria doença, como do ponto de vista emocional e psiquiátrico e, consequentemente, psicológico também. Eu acho que o primeiro passo é manter sempre a calma e a tranquilidade. E como é que a gente mantém essa calma e a tranquilidade? Justamente prestando atenção nas informações corretas dadas pela imprensa, pelo Ministério da Saúde, como também pela OMS, porque a partir do momento que você começa a seguir aquilo que é feito, que é preconizado, ou seja, ficar em casa, lavar a mão, essas coisas todas, isso é para quê? Essas medidas são para te proteger. A partir do momento que você segue o que é dado, essa proteção, ela vai, mesmo que seja imperceptível, você vai começar a ficar um pouco mais calmo. Agora, a ansiedade é normal, tá? Essa ansiedade que a gente vai, essa ansiedade, o que eu indicaria para as pessoas? Acho que duas palavrinhas: criatividade, e aliado a essa criatividade, ter estratégias. Então, com essa criatividade, com essas estratégias, a gente vai ter o quê? Motivação. E aqui você forma um tripé, né? Então, a criatividade, as estratégias e a motivação. Com isso, você vai ter mais disposição ao longo do dia. Porque, mentalmente falando, as manifestações psicológicas mais nocivas que todos nós, sem exceção, tá? Não é porque o cara é médico, o cara é psicólogo, que ele não vai ter nada também. Então, assim, todos nós, sem exceção. Se você puder lidar com essa estratégia de uma maneira melhor, você vai poder coibir um pouco as duas piores manifestações que são trazidas externamente à nossa mente, que é o quê? A ansiedade e a depressão, tá? Então, assim, no ponto de vista da ansiedade, não existe nada descrito na literatura, absolutamente nada. O tipo de ansiedade que nós todos estamos vivendo hoje chama ansiedade exclusivamente pandêmica, sendo que esse exclusivamente é o termo entre aspas. Esse é uma terminologia americana, já está traduzida para o português, tá? Isso é uma coisa que não é só do Brasil, é mundo todo. Então, essa ansiedade exclusivamente pandêmica é uma coisa que surgiu agora nos Estados Unidos há 2 semanas atrás, onde as pessoas estão num nível de ansiedade sobrenatural, vamos dizer assim, de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem, porque é uma ansiedade que não é aquela ansiedade, vou participar do programa da Duda, que maravilha, você fica ansioso. Fazer TV sempre é difícil, porque você está ali, você não está fazendo uma comédia, né? Você está levando uma informação
para uma pessoa que está estudando. Sério, né? Lógico, tem lógico. Então, responsabilidade quando a sim, gente fala eu de faço TV há 10 anos, ô Duda, e até hoje eu sempre fico ansioso em relação a algum programa, porque eu estou transmitindo uma mensagem para alguém. Então, existe um caráter de responsabilidade muito grande, né? Então você conhecer uma garota, você vai sair com ela hoje à noite. Ah, maravilha, falta 4 horas para o encontro. Esse tipo de ansiedade, ou aquela ansiedade, vou fazer uma entrevista de emprego, uma prova na faculdade, são ansiedades que têm hora para acabar. Sim. Então, são ansiedades até positivas e produtivas, porque existe um elemento positivo. A ansiedade que a gente está vivendo agora é uma ansiedade para você ficar bem de saúde ou não ficar bem de saúde, e você poder se realmente estar resguardado através desse isolamento. Eu gosto de usar a palavra distanciamento, a gente pode depois explicar um pouquinho a diferença, se você quiser. E, além disso, para que a pessoa não fique doente e não adoeça de uma maneira pior e tendo condições mais graves. Então, essa ansiedade especificamente pandêmica, ela é relacionada tão integralmente apenas a essa doença, e só vai estar livre dessa ansiedade aquelas pessoas que já estão imunizadas ou que pegaram a doença e não sabem, ou que pegaram e sararam, né? Por quê? Porque a gente não tem nenhum tipo de remédio ainda. Você sabe, Alexandre, que você falou um ponto que eu vou falar de mim, que eu estou vivendo, né? Que aconteceu comigo. Realmente a ansiedade, ela faz parte. Eu sou ser humano, como qualquer pessoa, tenho os meus medos, meus anseios, preocupações que todo mundo está vivendo. Mas você falou algo que é muito importante. Eu passei 2 noites em claro, conversando muito com meu marido, e a gente acaba, sabe, tentando pensar, porque você fica tão assim, o que eu faço, o que eu faço? E você sabe que a criatividade que você falou foi algo muito importante, porque se nós estamos aqui agora, fazendo essa videoconferência, levando informação para as pessoas, foi fruto de uma ansiedade que eu passei uma noite em claro, pensando, o que eu preciso criar? O que eu posso fazer para contribuir? E aí eu pensei em formas de me reinventar e ocupar a minha cabeça, de uma certa forma, com algo que é o que eu amo fazer, que é falar de saúde. Então, eu estou trazendo isso novo para a minha rede social, que é algo que eu não estava fazendo, mas de uma forma que está ocupando o meu tempo, me ajudando a passar por essa fase. E a minha ansiedade, assim, caiu. Fantástico. Eu vou pegar um gancho aqui no que você falou ocupando o tempo. Esse ocupar o tempo, eu acho que é muito interessante que todas as pessoas possam ocupar o seu tempo através de uma terapia ocupacional. Essa terapia ocupacional pode ser o próprio trabalho, pode ser uma própria diversão, pode ser um próprio contato. O importante é não deixar manter esse contato cair. E aí eu estendo isso, Duda, veja, eu estendo isso para uma questão para os idosos, por exemplo. Por quê? Nossa, essa é a parte que eu ia te perguntar. Obrigado, Né? obrigado. Estamos combinando aqui na entrevista. Sogra, pais, que eles Claro, ficam desesperados. Sim, porque o que acontece? Nós temos 4 faixas etárias, tá? Então, nós temos a faixa da infância, temos a faixa da adolescência, temos a faixa dos jovens adultos, ou jovens adultos, e a faixa dos idosos, que seria a última idade. O que me preocupa mais nessa fase que nós todos estamos vivendo é a primeira fase, que é a fase das crianças que eu digo depois de 3, 4 anos, porque antes eles não têm condição de compreender o que está acontecendo. Não compreende, exatamente. Não compreende. Não, então aí tem que ficar brincando e participando com a criança o dia inteiro, não adianta conversar, porque o aparelho intelectual não está nem começando a se formar, então não adianta. Mas aí, eu só te interrompendo, eu ouvi um relato que você pode até me ajudar com isso. Eu estava conversando com o Cláudio Tosta, que foi diretor do meu programa, meu querido amigo, assim, mora no meu coração, e ele tem um netinho. E ele estava contando que a filha, como está trabalhando em casa, o marido trabalhando em casa, que ele passa 2 horas por dia, como eles moram nos Estados Unidos, fazendo videoconferência com a criança. E aí ele me relatou uma coisa que eu achei interessante. Os amiguinhos da escola, os pais colocaram para fazer tipo videoconferência para distrair as crianças, para que elas ficassem brincando e conversando através da videoconferência. O primeiro dia durou 1 hora. Agora não dura 5 minutos. A criança já não quer mais, ele quer ver o amiguinho, ele quer brincar. E isso causa irritabilidade. Então, para os pais não deve ser fácil lidar com tudo isso, né? Claro, porque essa resposta infantil é normal, porque aquele efeito mágico, ele perde o efeito, né? Então ele perde o efeito e aí não tem mais propriedade. Então ela vai querer sair desse mundo virtual e ir para lá. Então aí vai ter que ter um pouco de paciência, um pouco de tranquilidade. É o que eu falei, a partir dos 3, 4 anos você consegue explicar algumas coisas para as crianças. Agora, se tem 1 ou 2,
fica mais difícil. Com os idosos, a gente vai ter que ter um outro tipo de linguagem, vai ter que ter uma linguagem muito pautada na tranquilidade, muito pautada na informação, mostrando que ali, porque o que acontece? O aparelho mental do idoso ele já está formado. Ele não consegue receber tantas informações e processá-las ao mesmo tempo. E é tudo muito novo, porque o idoso tem uma rotina, né? Então, assim, eu que venho de uma família que a média da minha família, especialmente a minha família materna, são 100% italianos. Então, assim, imagina a tristeza que eu vi de ver aquelas cenas horríveis na Itália, aqui também no Brasil, lógico, mas assim, eu nem assisti mais, porque eu tenho toda a minha ascendência italiana e tive e tenho muitos parentes com 80, 90 anos do meu lado materno. Então, assim, a gente sabe que os idosos têm ali eles ficam meio que isolados no próprio mundo deles, eles precisam dessas visitas externas, desse carinho. Então, qual que é a programação? É um almoço de domingo, ou é uma pizzaria no sábado à noite? Não importa qual que seja a programação. Cada idoso, cada família tem a sua programação. Tem a sua rotina, né? Lógico. E a gente não pode chegar perto dos nossos pais muitas vezes, né? Dependendo da rotina que a gente tem. Não pode. Não. Passando. Enquanto você não tiver nenhuma certeza se você teve, se você não teve, eu acho que tem que seguir o isolamento. Eu sou super a favor deste distanciamento, né, que é a palavra que eu gosto de usar, porque é uma medida de saúde e é uma medida de demonstrar o carinho. Então, se puder para o idoso demonstrar esse carinho, porque a gente falou um pouco de ansiedade, o idoso vai estar ansioso também, mas tem uma coisa mais grave do idoso que me preocupa muito, o aparelho mental do idoso. O aparelho mental do idoso, o Duda, ele não está acostumado a esse processamento todo de informações. Por quê? Porque as informações oscilam muito. É uma doença que oscila muito. Hoje melhorou, sei lá, hoje em tal país sarou 1.000 pessoas, mas amanhã voltou a adoecer mais 2.000. Então, é uma coisa muito nova, é uma coisa que oscila muito. Eu acho que aquilo que já foi falado ali pelo Mandetta, o vírus está conhecendo a gente está conhecendo o vírus, né? Então, não é uma brincadeira, não é uma doencinha, não é um brinquedo de doença, é uma doença muito séria. Se não fosse séria, Olimpíadas não estariam sendo canceladas, o mundo todo não estaria fazendo isso. Na verdade, o ser humano hoje, ele infelizmente se tornou uma arma biológica, né? A gente está convivendo com o invisível. Uma pessoa infecta outra que, de repente, a pessoa é portadora, mas ela não está infectada. Mas ela transmite, infecta aquela pessoa e aquela pessoa pode vir à morte. Então, quer dizer, você pode matar pessoas só de andar na rua. Então, o que você falou é o que molda, é o que modela justamente a resposta para a ansiedade especificamente pandêmica. É você ficar em casa para você não ter um agravo físico maior, que seria com esse desfecho. Ainda a gente já fala um pouquinho disso, mas ainda em relação aos idosos, o que me preocupa é o aparelho depressivo desses idosos, que vai ser realmente bombardeado, e a depressão no idoso, Duda, ela é fatal, especialmente na mulher. Então, assim, a depressão mata. A depressão, ela é uma doença psicológica, tá? Ela pode ser psicológica ou orgânica, mas ela é uma doença que mata, e dentre das doenças psicológicas, elas matam. Você tem aquelas pessoas que já têm um quadro depressivo constante, que seria o transtorno depressivo maior. Essa depressão faz parte da personalidade da mulher ou do idoso, tanto faz. A depressão, ela é mais uma característica, é uma doença feminina. Eu estou escrevendo um livro sobre depressão com título provisório, Cartilha da Depressão, mas é uma coisa para daqui a alguns meses, dentre aqueles que eu já falei para você que eu estava fazendo. Mas, assim, a depressão me preocupa muito. Então, qual que é o antídoto para a depressão? Terapia ocupacional e movimentação cerebral. Quer dizer, quanto mais você puder ficar ocupado ao longo do seu dia, menos o seu cérebro vai ser invadido com a depressão. Como a gente está em casa e aquela idosa ou aquele idoso que já tem essa constituição mental forrada, ladeada pela depressão, para essa pessoa o cuidado e a atenção tem que ser dobrado. Então, ligue mais para essa pessoa. Quer dizer, se você fosse ligar para o seu pai, para a sua mãe, 1 ou 2 vezes por dia e não é uma pessoa depressiva, para aquele seu parente, para aquela sua parente que é depressivo, duplique o número de ligações. Tem muitos idosos que não vão saber mexer nessas parafernálias eletrônicas, tecnologias, WhatsApp, né? Exato, Instagram, Face, etc. Para essas pessoas, qual é a dica?
o bom e velho telefone. Não tem outra alternativa. Eu recomendaria também para alguns idosos, para aqueles que possam ter, veja, pelo amor de Deus, não vai correr na sala atrás de um cachorrinho que a pessoa vai cair e se machucar. Mas para aquelas pessoas que têm condição físicas de ter um animal de estimação, qualquer animal. Agora, sim, qualquer animal, não importa, qualquer pet. Mas veja, eu sou fã de cachorro, eu amo cachorro, não sei viver sem cachorro. E o cachorro, cientificamente, eu não vou saber te explicar isso, mas cientificamente é comprovado que é o melhor amigo do homem e é o melhor animal da interação ser da natureza e ser humano. Então, não, o cachorro, também, ele molda. E também que muitos hospitais hoje liberam o cachorro para a entrada dos hospitais porque é comprovado a melhoria dos seus donos após a visita e a convivência com o animal. Então, psicologicamente, é um animal que faz toda a diferença na vida de um ser humano. Sim, um cachorrinho é uma coisa fantástica. E para o idoso, esse animal vai ajudar muito nessa terapia ocupacional, desde que ele tenha saúde ou então que seja pequeno. Vai comprar um dog alemão né, para o vovozinho, para a vovozinha que sai atrás. Você falou da guerra que a gente está vivendo. A situação que a gente está vivendo hoje era como se fosse uma terceira guerra mundial. Não é, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, não foi nada planejado biologicamente, não é um fato. Esse vírus veio do consumo de animal silvestre, não é um vírus feito em laboratório, nada disso. É um vírus cultural. Qualquer cientista do mundo vai falar isso. Mas o que acontece? Está aí. Então, a gente tem que lidar com ele. Mas a sensação de todos nós, a nossa saúde psicológica, né? A nossa saúde mental, que está sendo muito bombardeada pela ansiedade, pela depressão, e a nossa saúde emocional, que muda um pouco, que seria o limite de você tolerar certas coisas, hoje ele tem que realmente se adaptar a essa nova fase até que tudo isso realmente acabe. Alexandre, foi ótimo conversar com você. Eu deixei você falar muito, porque assim, eu, como todo mundo, está ansioso por saber como lidar com esse momento. Então, você veio para realmente nos dar aí alternativas de como lidar, de como ajudar os nossos pais, de como ajudar os familiares, os amigos, entender que é uma necessidade o distanciamento, que eu entendo a diferença do isolamento, mas... Sim. É importante porque dá um norte para quem está aí, que está nos acompanhando, que está nos seguindo. Aproveita esse momento que você está sozinho, pense em algo, cria. Pega alguma coisa que você queria um dia fazer. Por exemplo, eu um dia na minha vida quis aprender a costurar. Eu sempre quis. Tudo bem que eu não estou costurando agora, fui fazer outras coisas por causa do trabalho, faculdade, um monte de coisa. Mas eu comprei a máquina e aquilo estava me dando um prazer tão grande e eu ficava isolada, quietinha no meu canto, costurando. Às vezes é um crochê, é um tricô, é um joguinho de dominó, qualquer coisa. Procure se distrair e ocupar sua mente. Alexandre, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. É um programa de saúde. Bom, o próprio título do programa já fala o que ele é. Né? Saúde, então, você, obrigado. Você tá eu deixo um carinho muito... Maravilha. Eu estendo meu carinho a você, a todos os telespectadores da Rede TV, ao seu programa, que você realmente transmita sempre essa mensagem de saúde que é tão importante, né, para que as pessoas possam viver bem e possam chegar aos 100 anos bem. Com certeza. E aos nossos queridos seguidores que estão aqui nos acompanhando, que estão recebendo essa entrevista de presente e que com certeza vai mudar algo aí, vai despertar alguma coisinha, tá bom? Obrigada, Alexandre. Boa noite para vocês. E, gente, não se esqueça, amanhã tem mais vídeo, tem mais informações de saúde para vocês. Beijos, até amanhã.